Fala galera, hoje no Resumindo Animes, eu vou falar do 6º volume de Hellsing Ultimate, um anime onde o vampiro Alucard caça sua própria raça trabalhando para a organização Hellsing. Caso você ainda não tenha visto os volumes anteriores, confira a playlist de Hellsing aqui do canal. Fiquem ligados que teremos spoilers a seguir. Começamos em um momento do passado, dentro do orfanato Ferdinand Lux. Vemos Enrico Maxwell, ainda criança. O garotinho questiona Anderson sobre o motivo dele ter sido levado para lá, e o porquê de seus pais não irem o buscar. Enrico é fruto de um relacionamento de uma amante com um homem compromissado, e provavelmente por isso ele tenha sido abandonado no orfanato. Maxwell demonstra um enorme rancor por conta disso. Ele diz que não precisa de amigos, nem do seu pai ou sua mãe, e logo em seguida jura vingança, falando que iria ser grande um dia, e quando crescesse iria dar o troco. De volta ao momento atual, nós vemos que Enrico estava se lembrando desse momento enquanto sonhava. Então um dos seus homens o acorda para avisar que Anderson havia capturado Integra Hellsing, enquanto lutavam contra o último batalhão, um outro nome dado para a organização alemã Millennium. Maxwell chama o padre Anderson de maldito, e fala que havia ordenado que ele apenas observasse, sem participar do confronto. O chefe da Iscariote pensa em limpar a baba de sua boca com a sua luva, mas ele lembra que a mesa possui uma cruz estampada, e isso seria desrespeitoso. Então um de seus homens dá para ele um lenço. Henrique observa que a cidade de Londres está tomada por chamas, e ele conta que aquela vista parecia o purgatório. Um dos padres ainda diz que não há uma estimativa de quantos morreram, e quantos foram transformados em ghouls. Henrique responde que aquilo era uma punição divina, e que esse era o resultado de quando idiotas se empolgam cometendo heresias e que merecem passar por isso. O grupo de padres começam a rir, e concordam com o seu líder. Maxwell questiona sobre o que teria acontecido com os Estados Unidos, e é respondido que o mesmo está em um caos completo com a Casa Branca em chamas. Isso aconteceu enquanto uma sessão estava rolando e o assistente do presidente virou um vampiro e o matou, finalizando também 13 ministros. Enrico fala que aquilo era ótimo, e que eles só deveriam agir se os danos se espalhassem. Do contrário, não era para se envolver nos conflitos, com a intenção de usar essa confusão como vantagem própria. Então o padre informa que os grupos americanos da Iscariote já haviam sido mandados para lá. Enrico Maxwell comenta que só está interessado na Grã-Bretanha, na organização Hellsing e em Alucard, que o Major Gorducho está fora dos interesses do Vaticano, acrescentando que o plano é recuperar a Grã-Bretanha dos pagões e dos monstros. Então várias tropas de diferentes ordens do Vaticano chegam marchando até o local, como a Espada da Curlândia, Calatrava La Nueva, Ordem do Santo Stefano e de Malta. Ao todo são mais de 3.000 soldados do Vaticano. Os homens se ajoelham em sinal de respeito a Maxwell, então um dos cavaleiros de Malta diz que eles também foram até lá com o objetivo de promover Enrico, de bispo para arcebispo. O soldado comenta que eles formam a Nona Cruzada, e que confiam a autoridade de comando ao agora arcebispo Enrico Maxwell, e o entregam uma faixa. Então Maxwell coloca a faixa em seu pescoço e diz amém, prometendo dar seu corpo e alma pela causa, e ordenando que a reconquista de Londres comece. Os cavaleiros gritam a palavra amém enquanto se dirigem ao seu destino. Enrico começa a rir, falando que após ser chamado de cria do diabo, e de ser amaldiçoado, odiado e destruído, agora ele é um arcebispo liderando uma força militar. Até que um jovem se aproxima e entrega para eles imagens de um satélite que mostra um porta-aviões britânico navegando pelo Oceano Atlântico. Maxwell se irrita e pergunta como o Águia poderia estar zarpando depois daquele incêndio. O padre diz que o navio está se movendo até Londres, e logo o nome de Alucard surge na boca deles. Enrico diz que aquilo não importava, e que no final é eles que estarão de pé com os braços erguidos. Então ele e os cavaleiros embarcam e partem em vários helicópteros, com o jovem padre dizendo que todos serão levados para o inferno com seus corações alegres, e se questiona quem entre eles iria conseguir sobreviver naquela terra de massacres. No oceano nós vemos Alucard a bordo do Águia, que continua navegando mesmo após ter sido incendiado na batalha do vampiro contra Winkle. Ele diz que consegue sentir um cheiro que lhe é familiar, de homens sendo empalados, velhos levando tiros e de crianças morrendo queimadas. Em outras palavras, o cheiro da morte e da guerra. E logo em seguida, Alucard promete ir até Major. Zoren recebe ordens de seu comandante para iniciar o ataque contra a mansão Hellsing. A vampira está dentro do Zeppelin de número 2, empunhando a sua enorme foice. Então ela ordena que as turbinas sejam ligadas e o dirigível começa a ir em direção à mansão. Anderson continua a eliminar os vampiros alemães pelas ruas de Londres, enquanto Integra observa. O padre pergunta quantos homens eles ainda têm, e Raikon Wolf responde que metade deles foram capturados, e que seus inimigos são melhores do que eles esperavam. Logo na sequência, ela pede que peguem Termite e incinerem os corpos dos nazistas. Então Integra fala que estava indo, e Raikon aponta sua pistola para a cabeça da mulher, perguntando aonde ela iria. A líder da Hellsing responde que iria para sua mansão e que tem as suas próprias tarefas para concluir, e que como comandante ela precisava retornar. Wolf diz que não iria permitir isso, já que eles pretendiam a levar como refém. Integra surpreende ao pedir educadamente que Raikon acenda o seu cigarro. E em uma cena engraçada, a assassina da Iscariote fica pensando que a mulher é sem noção, por estar naquela situação e ainda pedir algo assim. Mas ela pega um isqueiro e decide acender o cigarro da sua refém. Então a comandante da Hellsing diz que as ameaças de Wolf não funcionariam, que iria voltar para a mansão e se quiser poderia atirar nela. Yumi pensa em sacar a sua espada, mas é impedida por Raikon. E logo em seguida, ela fala que não é boa com aquilo e se pergunta o que deveria fazer. A freira
sugere a ideia de bater em Íntegra e então levá-la, enquanto a mesa comicamente observa a cena. Anderson intervém e diz que era um absurdo forçar uma mulher desarmada contra sua vontade, e repreende Wolf e Yumi ao falar que era isso que aproveitadores de mulheres fariam, deixando ambas com cara de paspalho. Então Íntegra fala que iria embora, pedindo para os membros da Iscariote a levarem até em casa, já que segundo ela não é seguro uma mulher andar sozinha à noite. Anderson aceita e deixa o resto do grupo sem entender nada, já que eles estão colaborando com um inimigo de longa data, e todos começam a seguir os passos de Íntegra. Yumi fica preocupada em levar outra bronca de seu chefe, com Raikon comentando que aquela era uma forma de manter a refém protegida. Anderson pede para Wolf conseguir um carro, falando que andar a pé os deixa vulneráveis contra ataques. Então um dos padres da Iscariote o repreende, falando que ele será responsabilizado por isso, e o mesmo responde que tomou uma decisão por um bem maior, acrescentando que os métodos de Maxwell são inteligentes demais. Passamos para Zoren, que está voando no Zeppelin número 2, e recebe a informação de um dos oficiais que eles estão próximos da mansão Helsing, então ela ordena que eles se preparem para a batalha. O oficial também fala que a ponte de comando os enviou reforços de bombas reformadas, e a tenente questiona se está acontecendo alguma interferência da Deus Ex Machina, a aeronave de Major e o maior dirigível da frota Millennium. Então nós vemos as bombas voando na direção da mansão, mas de repente as mesmas são destruídas bem antes de chegarem ao seu destino, desencadeando explosões próximas ao Zeppelin e deixando Zoren sem entender nada. A tenente pergunta para os seus subordinados o que estava acontecendo, e um deles responde que estavam sendo alvejados por disparos, e que os tiros vêm da sede da organização Helsing. Todas as 24 bombas são destruídas, e Zoren pede que ilumine a mansão usando holofotes. Um dos militares fica preocupado em isso os deixar mais vulneráveis às balas, mas a vampira responde que não faz diferença, visto que a aeronave já tinha sido avistada. As luzes do Zeppelin começam a procurar de onde estava vindo os disparos. Então nós vemos Ceras equipada com um forte armamento na sacada da mansão. Pip está em uma sala observando as câmeras e conversando com a garota pelo rádio. O líder dos selvagens informa que ela havia destruído todos os projéteis e que o novo equipamento era demais, sendo o mesmo canhão Harkonnen de sempre. Mas na versão 2.0, que usa munições de 30mm, possui um alcance máximo de 4.000 metros de distância e pesando 345 quilos. Com todo esse peso, somente uma vampira como Ceras Victoria conseguiria utilizar esse armamento. Pip se refere à vampira não pelo seu nome, mas sim chamando ela de jovem. Então o mercenário fala que eles deveriam usar todos os recursos que têm contra aqueles idiotas. Ceras pede para ele não a chamar mais de jovem, e sim pelo seu nome. Entretanto, Pip começa a rir e ignora o pedido dela, a chamando de jovem novamente. O mercenário pergunta se Victoria conseguiria enxergar Londres com seus olhos de vampira, e ela responde que sim. Então ele comenta sobre a cidade ter virado cinzas, e que Londres agora é sinônimo do inferno. Enquanto o dirigível se aproxima, Pip fala que odiava essa cidade e os seus moradores, e achava que o lugar era velho e abafado, mas que ainda assim essas pessoas não mereciam passar por isso. Que as mesmas não têm nada a ver com essa guerra, que envolve os nazistas, os vampiros, a organização Helsing e a Iscariote, mas que agora os cidadãos do lugar são cadáveres comendo cadáveres, e isso era algo que ele não poderia aceitar. Pip acrescenta que ele e Ceras deveriam vingar os que morreram. A vampira concorda e começa a se preparar para outra série de disparos contra o Zeppelin da Millennium. O mercenário ordena que Victoria abra fogo e assim ela o faz, mandando uma chuva de projéteis. Então o dirigível começa a pegar fogo e a ser destruído de fora para dentro, com diversas partes do mesmo sendo explodidas no processo. Um dos militares informa a Zoren que os motores haviam sido destruídos. Outro soldado pede que eles deem meia volta, mas a tenente responde que é tarde demais, comentando que a estrutura de metal leve da aeronave é como papel contra aqueles tiros, e que eles deveriam fazer um pouso de emergência e pede para os pilotos pousarem em cima de Ceras para ferir a vampira. Pip pede para que ela saia de lá, para não ser acertada pelo dirigível. Entretanto, Ceras decide ficar, e usar o lançador de granadas incendiárias para parar a aeronave. O dirigível é atingido pelas granadas, e os pilotos começam a perder o controle. Então o Zeppelin acaba caindo próximo da mansão Helsing e explodindo, mas sem acertar Victoria. Alguns dos mercenários comemoram ao observar que a vampira tinha conseguido conter a ameaça, mas Ceras os alerta que o confronto ainda não havia acabado, e Pip diz para os seus homens ficarem de olhos abertos. Então nós vemos que alguns dos vampiros da Millennium continuam vivos, mesmo após a explosão e incêndio da aeronave, já que essas criaturas possuem alta resistência e regeneração. Um dos mercenários observa a cena usando um binóculo, e fica surpreso ao ver que alguns dos vampiros estavam ilesos. Mas falando pelo rádio, Pip o lembra que eles estão enfrentando monstros, e não humanos. Ele também ordena que Victoria recue, e assim ela o faz. Pip e Bernadotte diz que era para Ceras observar, já que eles iriam mostrar como os selvagens trabalham, que é o grupo de mercenários que ele comanda, e logo em seguida fala para todos os seus homens que as preliminares acabaram, e que agora é hora de trabalhar. Então nós vemos Zoren e a divisão de vanguarda da Millennium, e um dos soldados comenta que eles perderam mais da metade dos homens, restando apenas 42, e que também não podem mais usar as armas pesadas, já que o Zeppelin foi destruído. Mas ainda assim os vampiros se mostram animados, com sorrisos em seus rostos. Zoren fala que aquele número de soldados era mais do que suficiente para matar todos os seus inimigos. Logo em seguida ela levanta sua foice para o alto e convoca a vanguarda para atacar. Bernadotte comenta em cima da cena de fundo, enquanto os vampiros correm em alta velocidade na direção da mansão. O mercenário diz que esses soldados são seres com reflexos e habilidades físicas desumanas,
humanas, que eles têm uma sede de sangue feroz e uma força incrível, e que também conseguem ler os movimentos dos humanos, evitando ataques de espada e armas de fogo. Pip acrescenta que, baseado nisso, eles montaram uma estratégia que procura evitar combates corpo a corpo contra essas criaturas. Ele e seus homens posicionaram minas que explodem assim que os vampiros pisam nelas, espalhando balas abençoadas para eliminar de vez as criaturas. Então vários soldados são finalizados ao acionar as armadilhas. Alguns deles param de se mover ao perceber, mas um dos mercenários usa um detonador para explodir as minas, mesmo sem os vampiros pisarem nelas. Sarah se mostra surpresa, já que ela não sabia dessas armadilhas, e Pip comenta que é isso que acontece quando se menospreza os humanos, acrescentando que eles mereciam aquilo por virem com tudo, e que eles, os mercenários, não são lutadores fortes, sendo covardes demais para um confronto aberto, diferente de soldados como Seras. Logo em seguida, ele ordena que os mercenários do terceiro piso lancem granadas nos vampiros. Então nós vemos os homens usando vários lança-granadas, como também o batalhão só usando rifles, ambos agindo sob ordens de seu líder, até que um oficial dos selvagens entra na sala e informa seu chefe de que o inimigo tinha parado de avançar, estando escondidos em um declive na montanha. Pip responde dizendo que os vampiros estão planejando algo, mas que por enquanto estava tudo bem, já que eles não conseguiriam chegar perto, e que essa é a primeira vez que o seu grupo faz a segurança daquela mansão, e por isso esperam ser pagos, mas que se deixarem as criaturas entrarem lá, eles perdem. O confronto continua do lado de fora, e o oficial pergunta se os soldados alemães iriam recuar. Então Bernadotte acende seu cigarro e responde que se os inimigos fossem humanos já teriam recuado, mas como são monstros, ainda persistem. Até que nós vemos Oren com um misterioso olho na palma de sua mão. Ela aparenta estar falando algumas palavras, como se estivesse recitando uma magia, e logo em seguida a tenente coloca a mão no chão e faz surgir um enorme clone dela mesma, deixando Seras e os mercenários apavorados. Pip questiona o motivo deles terem parado de atirar, então ele deixa sua sala para verificar o que tinha acontecido, e se surpreende ao ver o enorme rosto de Zoren olhando para ele pela janela. O homem se assusta e pergunta que tipo de piada era aquela, até que o clone de Zoren ataca usando uma foice e parte o local em dois, ferindo gravemente mercenários que estavam lá. Nós vemos a horripilante cena dos homens perdendo seus membros e Bernadotte diz que isso é loucura demais para estar acontecendo. Seras olha para os lados e observa os mercenários agonizando de dor e gritando por socorro. Logo em seguida, a jovem vampira desaba de joelhos no chão, enquanto encara com medo o rosto da gigante. Mas de repente, a voz de Alucard surge nos pensamentos de Seras. Ela se lembra de quando seu mentor havia lhe dito para usar o terceiro olho que fica na testa, e acrescentando que a jovem deveria se livrar de seus olhos humanos, já que a mesma agora é uma vampira. Então, num plot twist, Seras percebe que tudo aquilo era uma ilusão causada por Zoren. Os mercenários ao seu redor pensavam que estavam feridos, mas seus corpos se encontravam intactos e a mansão também não estava destruída. Victoria tenta acordar os seus companheiros da ilusão, mas isso não dá certo, já que os mesmos continuam agindo como se estivessem feridos e sob ataque. Ela também tenta despertar Bernadotte, mas não consegue. Então a jovem vampira pega o seu canhão Harkonnen e usa o seu olhar aprimorado para acertar um disparo a quilômetros de distância em Zoren, e assim quebrando a ilusão de seus aliados. O clone gigante é desfeito, e Pip e os outros mercenários recobram a consciência. Os homens ficam sem entender o que tinha acontecido, e Seras explica que nada do que aconteceu era real. Zoren a elogia por ter notado que era uma ilusão, mas diz que era tarde demais, e nós vemos os vampiros da Millennium invadindo o local, aproveitando a distração que a sua tenente havia criado. Os soldados alemães eliminam 3 mercenários, mas quando estão a caminho de finalizar o quarto, Seras interfere atirando em um, e colocando seu canhão na boca do outro, e logo em seguida, explodindo a cabeça do vampiro com uma bala. Algumas explosões são vistas do lado de fora da mansão, e Pip comenta que aquilo era ruim, já que eles perderam a linha de frente. E nós vemos os soldados da Millennium usando facas cravadas no chão, para atravessar o caminho sem ativar as minas que estavam embaixo da terra. Os nazistas usam os seus Panzerfaust para arrombar a porta da mansão. Então Bernadotte ordena que todos os mercenários se reúnam naquela parte da sede, e que tragam consigo o máximo de granadas e explosivos que conseguirem. Ele continua falando que o plano é todos os mercenários se fecharem no edifício, cuidando da defesa, enquanto Seras fica responsável por atacar, e que a jovem é o trunfo deles. Victoria concorda, então um dos mercenários passa a mão na bunda dela, e diz que contavam com ela, fazendo os outros homens rirem. Seras parece não se importar e diz um ok. Pip comenta que ele tinha esquecido algo importante, gritando o nome da jovem e ordenando que ela feche os olhos. Então em uma cena engraçada, o mercenário se aproxima dela fazendo um biquinho, e a vampira faz uma expressão de desfeito deixando Pip com cara de paspalhão. Os outros homens ficam com inveja e dizem que aquilo não era justo, pedindo um beijo também. Então Seras os chama de idiotas e os afasta. O clima volta ao normal e Bernadotte pede que a vampira não morra, e ela também pede o mesmo para o homem e seus mercenários. Então a moça parte para cumprir o plano, e Pip comenta com seus homens que se eles deixassem uma garota como Seras morrer, seria uma desgraça para a humanidade. O líder dos selvagens diz que odeia falar aquilo, mas pede para os mercenários entregarem as suas vidas para ele, e que os homens deveriam considerar as suas posições como seus túmulos, acrescentando que todos vão morrer com as suas barrigas cheias de chumbo e se contorcendo de dor. Então os homens concordam com aquilo, falando que são um bando de fracassados e partindo satisfeitos junto com seu líder. Passamos para uma vista da cidade de Londres toda devastada pelos alemães, enquanto Major observa tudo de dentro do seu dirigível chamado Deus Ex Machina.
O comandante nazista comenta que a guerra ainda não havia acabado, e sim apenas começado, e que ela será ainda mais espetacular. O volume termina com Zorin rindo e dizendo que eles iriam pagar, enquanto os soldados da Millennium continuam invadindo a mansão. Fala galera, vocês também foram enganados pela ilusão de Zorin? Gostaram da cena em que os nazistas são explodidos pelas minas dos mercenários? Me contem nos comentários. E se você fosse um caçador de demônios e recebesse a missão de proteger uma pequena garotinha, você aceitaria essa missão ou esperaria por coisas mais interessantes? Quer saber qual foi a escolha de Dante? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.